A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui gravando mais um vídeo e um áudio para estar postando para os irmãos para que vocês venham ter acesso. Eu sou o pastor Rocha e estaremos agora falando, gravando a quinta aula, que são os livros de 1º Reis e 2º Reis. Bem, os livros de 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas, contam a história da organização do Reino Unido. Então conta essa história aí deste reino que foi 120 anos. 120 anos, o primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. Depois disso, dividiu-se em 2 reinos, que foi rei Roboão, filho de Davi, e Jeroboão I. Bem, 1 Samuel, capítulo 9, e 1 Reis, capítulo 12, 1 Crônicas, capítulo 10, a 2 Crônicas, capítulo 10, conta a história do Reino Unido e o começo do Reino Dividido. Então, aí estão, registrados o começo, ou seja, todo o Reino Unido, e também o início do Reino Dividido. Bom, para os judeus, livro de 1 Reis e 2 Reis eram um livro só. Era apenas um livro. A divisão em 2 livros se deu com a Septuaginta. Bom, ora, o que é Septuaginta? Já sabemos que é a tradução do hebraico para o grego. Isso aconteceu no século 3 antes de Cristo, em Alexandria, no Egito. Então, isso também foi por 72 judeus, que também levou o nome dos 70, essa Septuaginta também pode ser chamada de 70, foram 72 judeus que fizeram essa tradução, mas 72 judeus especialistas, estudiosos, pesquisadores, que fizeram essa tradução do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. A data aproximada é 970 a 596 a.C., mais ou menos um período de 400 anos. Levou, então, para ser escrito este livro de 1 Reis. Os acontecimentos deste período, os principais, o povo foi escravizado, levado para a Babilônia. O templo do Senhor, que foi construído por Salomão, esse templo foi destruído também, queimado. As cidades, toda a cidade de Jerusalém foi destruída, queimada. O palácio do rei também foi queimado. E ficou em Jerusalém algumas famílias pobres. Ainda ficou um remanescente ali, mas eles não tinham mais templo para adorar o Senhor. Então, por isso o povo ficou desolado nessa cidade. E a tristeza abateu-se no coração do povo, porque ali ainda ficou um remanescente em Israel. O autor, provavelmente quem escreveu esse livro foi Jeremias. Provavelmente Jeremias é quem escreveu esse livro. Está escrito em Jeremias, uma referência, Jeremias 45, versículo 1. Bom, não podemos dizer com certeza, afirmar veementemente que foi Jeremias. Então, os estudiosos chegam a uma conclusão de que provavelmente tenha sido Jeremias que escreveu este livro. Versículo-chave, 1 Reis, capítulo 9, 4 e 5. Então, vamos ver. Você pode, essas referências
peço a você que anote aí, certo? O que está escrito, 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5, que diz assim: ora, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel, para sempre, como prometi a Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Bom, então nós vimos aqui o Senhor Deus falando a Salomão. Deus falando a Salomão, porque Deus aparecera a Salomão e deu ele as ordens, dizendo a ele: assim como eu fui com seu pai Davi, eu serei com você. Prometi a Davi que não faltaria sucessor no trono. Mas também falei a Davi o quê? Que andasse na minha presença, de acordo com os meus estatutos, de acordo com a minha lei, de acordo com os meus mandamentos. A mesma coisa ele fala aqui com Salomão, para que Salomão ande na presença dele. E essa orientação está também em 1 Crônicas, capítulo 28, 19, 1 Reis. Davi recebeu ordem de Deus e as passou a Salomão. Ora, Davi recebeu ordens diretas de Deus e passou a Salomão. Está isto também nos capítulos que vão de 5 a 8. Mas sabemos que Davi, o sonho de Davi era construir o templo. Mas por conta das guerras que teve em Israel, muitas guerras, sangue nas mãos de Davi, Deus não permitiu que ele construísse o templo, ficando então para o seu filho a construção do templo. No capítulo 9, verso 1 a seguir, Deus aparece a Salomão e fala com Salomão antes. Salomão ouviu seu pai. Ouviu seu pai. Porque você pode observar aqui em 1 Reis, no capítulo 1, olha só, o rei Davi era já velho de idade, avançado, e por mais que o envolveram com cobertas, não conseguia o esquentar. O que diz aqui? Que Davi já era velho. Ele morreu cheio de dias, na sua velhice, com muitas conquistas, convertido ao Senhor. Sempre foi convertido ao Senhor. Teve seu erro, sim, mas ele se arrependeu e convertido ao Senhor. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Agora ele dá conselho a seu filho, capítulo 2 de 1 Reis. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, ele deu instrução, deu ordem, deu conselhos a seu filho. Olha o versículo 2. 1 Reis 2, agora o versículo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Ou seja, eu estou indo, eu estou morrendo. Esforça-te e seja homem. Ou seja, assuma os seus atos. Prometa e cumpra. Davi poderia ser, não tinha as cidades, estados ainda, mas Davi poderia ser o que chamamos hoje de um estadista. Davi poderia ter dado conselhos
N's rebuscados ao seu filho Salomão. Mas ele disse primeiro: esforça, tenha força, tenha ânimo e seja homem, seja honrado, prometa, cumpra. É isso que ele está dizendo aqui para o seu filho. Porque Davi tinha experiência com Deus. Davi era um servo de Deus que tinha experiência com Deus. Não era só de ouvir falar, ele tinha verdadeiramente experiência com Deus e passa isso para o seu filho Salomão. Profetas deste período. Vamos aqui falar também dos principais. Gad e Natã, né? Samuel já era morto, nós já podemos observar aqui no capítulo 24 de 1 Samuel. Samuel já era morto nesse período. Então, nós estamos falando aqui dos profetas desse período, por isso citamos aqui também que está dentro desse contexto de 1 Samuel, 2 Samuel, né? Os profetas aqui, e 1 Samuel, ele está em todo vamos dizer, o seu auge ali, que inicia e conta a história inclusive da meninice de Samuel. Bom, aqui nós encontramos em 1 Samuel 10:10 uma história interessante. Nesse período, até o rei Saul profetizou. Porque corria um provérbio entre o povo: está também Saul entre os profetas? Isso se originou por quê? Porque Saul, ele poderia ser um profeta se ele tivesse obedecido a Deus. Porque a coisa começou certa com ele. O povo pediu um rei. E quando ele chega na presença de Samuel, que era o profeta, Saul foi ungido rei, certo. Ele ouviu todas as orientações do servo de Deus, do profeta Samuel, certo, correto. E Samuel disse para ele: olha, quando você for a caminho, deu todas as instruções para ele, disse: você vai encontrar no caminho um grupo de profetas. E você vai profetizar no meio deles. Você vai profetizar no meio deles. Bem, e realmente ele profetizou. 1 Samuel capítulo 10 e versículo 12. Então você observe bem. Ele fez tudo certo até aí. Profetizou no meio. Foi ungido rei, profetizou no meio dos profetas. O adágio correu em Israel. Ele começou a ganhar muitas batalhas. Samuel disse ainda para ele: olha, Deus é contigo. Ele tinha tudo para vencer. Deus é contigo. Ele só tinha que procurar fazer o que era reto e correto diante de Deus, obedecer os estatutos de Deus. Mas ele não agiu desta forma. Ele não agiu assim. Primeiro, Samuel capítulo 3, verso 8 e 9. Samuel falou para ele esperar 7 dias. Aqui, 7 dias. Aí o que ele fez? Samuel atrasou um pouquinho, ele foi lá: me dá aqui, vou oferecer. Ele se sentiu um sacerdote. Ele não era sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chegou, que não tardou, logo Samuel chegou, disse para ele: o que você fez? Saul, o que você fez?
Ele desobedeceu ao Senhor. Deus deu uma ordem para ele. Está em 1 Samuel 15, 3. Deu uma ordem para ele. Para ele ir aos amalequitas, matar todo mundo, matar até as crianças de peito, matar o rei, matar todo mundo, até os de peito, matar bois, matar ovelha, matar tudo. Pois bem, 1 Samuel capítulo 15, o verso 8 e 9, ele desobedeceu. Ele trouxe o rei Agag. Tanto é que Samuel matou ele depois, o rei Agag, matou o rei Agag. Cumprindo a ordem do Senhor. Mas Saul trouxe as vacas, trouxe ovelha, ele trouxe muita coisa de lá. O melhor da terra ele trouxe. Quando Samuel chega e ouve e diz assim, que balido é esse que eu estou ouvindo aqui? Aí Saul vem com desculpa esfarrapada. Desobedeceu ao Senhor novamente. Então, por essa desobediência, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, Deus rejeita a Saul. Deus rejeita Saul. Daí a coisa começa a andar errado na vida de Saul. Daí por diante, Deus permite o Espírito de Deus, ele sai de Saul. Ao Espírito de Deus, da unção, sai de Saul. É evidente que Davi respeitou a unção como rei, mas Davi já não tinha mais. Davi respeitou a unção de Saul como rei, mas Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, o Espírito de Deus abandona ele. E entra um espírito mal. Entra um espírito mal da parte do Senhor. O que isso significa? Entrou um espírito que Deus permitiu. Não que Deus pôs um espírito mal nele. Deus permitiu que entrasse esse espírito mal em Saul. Daí por diante, o que acontece? Ele consulta uma feiticeira. 1 Samuel 28, versículo 1. Ele consulta uma necromante, uma feiticeira, uma pitonisa. Olha a decadência do homem, já não vai mais os profetas. E persegue Davi para matar Davi. E finaliza aqui, no capítulo 31, verso 4 e 5, que ele se mata. Após se sentir apertado, porque Deus não estava mais com ele, ia perder, claro, todas as batalhas, todas as guerras. Ele se lança sobre a sua espada e se mata. Isso tudo porque desobedeceu ao Senhor Deus. Desobediente ao Senhor. Segundo livro de Reis. Evidente que o segundo livro de Reis, ele dá sequência ao primeiro volume, ao primeiro livro dos Reis. A data aproximada, mais ou menos, 970 a 596, século 8 ao século 5 a.C. Mais ou menos 300 anos durou-se a escrita deste livro. O autor, provavelmente, Jeremias, escreveu. Gad e Natã, certamente, o ajudou com alguns dados históricos. Alguns dados históricos. O versículo-chave, capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, e versículo 13 e 14. Importante que é bom examinar
os versículos chaves que dão uma base boa para você estar acompanhando a história, né? A história de um ponto-chave, evidente. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 e o 14, que diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Bem, aqui o cativeiro estava colado neles, bem pertinho, por conta da desobediência. Deus sempre avisa. Deus é misericordioso, mas o homem, muitas das vezes, não quer e não dá ouvido às instruções do Senhor. Então, aqui, nós encontramos os fatos aqui, que houve-se a divisão agora do reino, né? Israel, que se tornou o reino do norte, né? O reino do norte, né? Agora chamando Israel, com a sua capital, Samaria. Irmãos, quando dizemos que é a capital Samaria, é claro que foi aquela com maior evidência, com maior vulto, né? Na história. É verdade que a primeira capital aqui do Reino do Norte foi Siquém, Penuel e Tirza. Mas a que teve maior influência foi Samaria. Por isso que em todos os livros está escrito Samaria, capital do Reino do Norte. O primeiro rei, Jeroboão I. O último rei foi Oséias, de onde daí aconteceu que ele foi levado por Tiglat-Pileser, isso em 734 a.C., que era o rei assírio. Foi essa época aí que aconteceu aí a primeira leva do povo do Reino do Norte. Teve 10 tribos, a religião oficial, o culto ao bezerro. Teve 19 reis, e os profetas desse período foram Elias, Eliseu, Micaías, Obed, Jonas, Oséias, Amós e Miqueias. Amós e Miqueias. Agora aqui tem uma história do rei Ezequias, que em pouco tempo vou fazer uma resenha sobre ela. Isaías. E onde entra o rei Ezequias, Isaías e Senaqueribe. Olha, Senaqueribe afrontou o Senhor. Ele já tinha sitiado todas as cidades, menos Jerusalém, até de Judá. Ele tinha levado alguns cativos e só não entrou em Jerusalém. Agora, o que acontece? Ele chega, manda carta ao rei Ezequias, disse: eu vou entrar aí, quem é o Deus de vocês para me livrar? Eu vou entrar aí porque eu dominei todas as cidades e, Ezequias, não tem quem me livra da mão das minhas mãos, vocês das minhas mãos. Ora, eu, o grande rei, vou entrar. E quem é o seu Deus para fazer isso? Bem, 2 Reis, capítulo 19, versículo 28, Deus fala através do ministério de Isaías, que Isaías era o profeta neste período. Então, Isaías fala e manda um servo dele e fala: olha, diz lá para o rei Ezequias, porque o rei Ezequias antes, ele era um rei que andava na presença de Deus, um rei que estava diante de Deus. O que ele fez? Foi ao templo, foi na casa do Senhor buscar. Aí Isaías falou: vai lá e fala para ele que Deus diz que a guerra agora é dele. E o que Deus fez? Deus colocou um anzol no nariz dele
e freios na sua boca. Está em 2 Reis, capítulo 19, 28. Capítulo 19, versículo 28. Afrontou Deus. E a partir daí, do capítulo 19, você vai ver a história que numa noite só, Deus enviou um anjo e matou 185.000 soldados dele. E ele fugiu sozinho, realmente, com anzol no nariz e freio na boca. Correu para a Síria, capital Nínive. E lá, junto do seu Deus, Nisroque, seus 2 filhos se levantaram contra ele e mataram ele. Reino do Sul, chamado Judá. Capital, Jerusalém. Seu primeiro rei, Roboão, o filho de Davi, e o último rei, Joaquim. Teve 20 reis, né? E 20 reis, e os profetas desse período, os principais, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Esses são os profetas. Bem, para encerrar aqui, a cura de Israel foi feita em Babilônia, que Israel foi levado para a Babilônia, e lá eles foram curados da idolatria. Lá surgiram as sinagogas, lá eles começaram a ler a palavra de Deus, os textos sagrados, começaram a ensinar e aprender sobre a palavra de Deus, se interessaram pela palavra de Deus e foram curados da idolatria. Amém.